Hoje eu te convido a entrar nos bastidores mais profundos da sua alma. Vivemos em um mundo que valoriza o que se vê, o que se toca, mas e se a vida de fato for algo bem além disso? E se o que estamos vivendo agora for apenas um ensaio, um momento transitório para algo muito maior? A doutrina espírita nos revela que a vida verdadeira é espiritual, e que a nossa jornada aqui tem sentido, plano, propósito. Mas será que estamos conscientes desse plano? Será que aceitamos a mudança que ele exige? Hoje, vamos abordar o tema: planejamento espiritual e mudança, como se preparou algo para nós antes mesmo de nascermos, e como podemos despertar para essa realidade. Se você sente que há algo em ti que espera uma ruptura, que anseia uma transformação, então essa mensagem é para você. Assista até ao fim, com o olhar e o coração abertos. Comente "Estou pronto" nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque juntos vamos mergulhar nessa verdade que pode libertar. A doutrina espírita nos fala que a vida verdadeira, a vida real, a vida verdadeira é a vida espiritual. Que a vida, de fato, não é essa. Que essa daqui, essa não é o que de fato representa o que somos, apenas uma encarnação. O que somos de verdade é o que acontece fora da matéria, e não o que acontece na vida encarnado. Então, nós somos informados por aquilo que a doutrina espírita nos oferece, de que sim, a vida verdadeira, a vida real, não é a vida quando estamos encarnados. E existe uma segunda informação que a doutrina espírita também nos oferece. Ela também nos conta que os espíritos podem evoluir no mundo espiritual. Não é verdade? Pode. Quando você olha André Luiz no primeiro capítulo da obra Nosso Lar, e você vê o André Luiz no último capítulo da obra, você vê o quanto que ele andou. Então é possível, sim, a gente evoluir estando do lado de lá. A mesma coisa a gente encontra quando a gente lê a obra Memórias de um Suicida. No primeiro capítulo da obra, Camilo Botelho está descobrindo que cometeu suicídio, mas que continua vivo, passa por uma série de sofrimentos. André Luiz fala de 8 anos no umbral, Camilo Botelho fala de 12 anos no vale. Então, é um período longo que a gente tem dessas entidades nessa condição, mas a obra Memórias de um Suicida fala que Camilo Botelho ficou 52 anos no mundo espiritual antes de reencarnar. Então, nesse tempo aí de mais de meio século, ele também caminhou. Quem olha Camilo Botelho no último capítulo da terceira parte, nem reconhece Camilo da primeira parte, no primeiro capítulo. Então, os espíritos, eles podem evoluir no mundo espiritual, pode evoluir. E também a vida verdadeira não é essa, a vida verdadeira é a de lá. Também é uma outra coisa que a gente sabe. De posse dessas duas informações, ou seja, podemos evoluir no mundo espiritual e a vida verdadeira não é essa, é a de lá, uma pergunta se impõe. Se eu posso evoluir lá, se a vida verdadeira é lá, a pergunta é: por que a gente vem? Porque se eu posso evoluir lá, fica lá, né? Se pode evoluir lá, evolui lá. Por que esse sofrimento de vir para cá, pagar boleto, pegar ônibus, sofrimento miserável na vida orgânica, na vida da matéria? Se a gente podia ficar só como espírito, qual é a razão pela qual a gente poderia ter para justificar a nossa encarnação? Porque nos parece bastante razoável que, se nós somos espíritos, que a gente ficaria logo lá de vez, não sabe? Já fica lá, pronto. Está resolvido o problema.
a razão pela qual nós experimentamos o mecanismo, o fenômeno da encarnação, é porque a gente precisa saber se realmente mudou. Sabe, o mundo espiritual, ele pode nos iludir. Ele pode fazer com que a gente pense que nós somos melhores do que de fato somos. Por quê? Porque vivendo no mundo espiritual, envolvido com os nossos amigos espirituais, vendo a imortalidade da alma, observando como é que a vida acontece do lado de lá, tendo certeza da reencarnação, tendo certeza da lei de causa e efeito, é mais fácil ser bom do lado de lá do que daqui. Porque a gente se convence muito mais facilmente que precisa perdoar os outros. Então, lá no mundo espiritual, quando a gente se percebe numa determinada situação, nós temos muito mais motivação para perdoar. Por quê? Porque a gente descobre do lado de lá que só existe uma forma de nós sermos felizes. Não existem duas. Existe, na lei de Deus, uma única forma que pode garantir a felicidade das criaturas. E essa condição de felicidade já era apresentada por Jesus há muitos séculos. Quando ele esteve conosco, ele nos disse qual era a condição para que nós alcançássemos a felicidade. Lembram? Estão com a memória fraca. Vou refrescar a memória de vocês. Existe um filósofo goiano chamado Zezé de Camargo. E ele diz o que é que a gente tem que buscar para que a gente seja feliz. É a mesma coisa que Jesus falava. Refrescou? É o amor, exatamente. A condição para que a gente consiga ser feliz é o amor. Não é possível um espírito alcançar a condição de felicidade distante do sentimento do amor. E isso é muito claro quando nós estamos no mundo espiritual. Isso é muito lógico. Eu chego no mundo espiritual e eu me percebo uma alma infeliz. E aí eu me pergunto, meu Deus, por que sou infeliz? Por que não sou como os outros que são tão felizes? O que tem na vida deles que falta na minha? Qual é o ingrediente que está faltando para que eu alcance a felicidade? E muito rapidamente, no mundo espiritual, a gente vai descobrir que o que falta para nós é o amor. Então, se é o amor, nós, do lado de lá, somos muito mais preocupados em procurar nos reconciliar com as pessoas, pedir perdão, conceder perdão, fazermos um movimento na direção daqueles que nos machucaram, promover um esforço para se desembaraçar dos interesses materiais, nos esforçarmos para efetivamente conhecermos a realidade da vida imortal, para que a gente se liberte de tudo isso. Tudo isso a gente faz do lado de lá. Se você olhar, foi isso que André Luiz fez na obra Nosso Lar. E é isso que Camilo Botelho também realiza do lado de lá. Só que tem um detalhe. O mundo espiritual, ele pode nos iludir com relação a nós próprios. Porque a gente pode fazer uma mudança apenas aparente. No mundo espiritual, eu posso dizer assim, não, eu perdoei fulano, está perdoado. Foi só uma coisinha assim, simples, eu já perdoei, já lavei meu coraçãozinho, já está tudo bem. Eu nem sinto mais nem raiva dele, o que ele me fez passou. Às vezes, é verdade, porque a pessoa conseguiu fazer uma mudança verdadeira. Às vezes é verdade, é verdade. Muitos de nós conseguimos mudar no mundo espiritual. Mas tem muitos de nós
que pensamos que mudamos, mas não necessariamente mudamos. Apenas pensamos, mas não temos certeza se de fato mudou. Quer dizer, estar diante da vida imortal, estar diante da realidade transcendente da vida, pode iludir a criatura e fazer com que ela pense que é verdade, no fundo do coração dela, aquilo que ela está falando. Mas pode não ser. Guardadas as devidas proporções, é igual no centro espírita, todo mundo junto. Ai, fulano, ai, que bom. Ai, não faz mal, deixa eu junto. Não, deixa que eu lavo. Não, pode deixar que eu faço. Né? A gente é tão bonzinho, e às vezes em casa a gente nem é tão bonzinho assim, mas a gente é bonzinho no centro espírita. O que já é um progresso, porque pelo menos a gente está esforçando e tem um lugar onde a gente já é bonzinho. Não é para parar de ser, é para ser também nos outros lugares. Mas a gente pode se iludir. A gente pode pensar que perdoou sem ter perdoado. Pode pensar que venceu uma imperfeição moral sem ter vencido. E exatamente por isso é preciso que a gente investigue o que tem no íntimo do nosso coração. Eu preciso saber o que se passa na profundeza do meu ser. Porque é muito fácil eu dizer que eu perdoei, eu dizer que eu mudei. Eu preciso saber se eu mudei mesmo, se de fato eu consegui me transformar. Eu posso não ter conseguido me transformar. Então, exatamente porque eu preciso saber o que se passa dentro de mim, a gente precisa fazer uma tomografia computadorizada da alma. A gente tem que fazer uma ressonância magnética da alma. Saber o que tem dentro dela. Tem realmente isso? Para que eu consiga fazer isso, nós precisamos mostrar o que tem dentro de nós. E para mostrar o que tem dentro de nós, eu preciso encarnar. Porque quando acontece o processo da reencarnação, o mecanismo de conexão do espírito no corpo, o enraizamento progressivo durante a gestação, a partir do qual o espírito se vincula a um ovo, a um zigoto, e vai orientando o processo da multiplicação celular, vai dando origem a um novo corpo. Na medida em que esse processo da embriogênese vai acontecendo, automaticamente o espírito vai como que se conectando àquele mundo de células que vão surgindo e vai progressivamente perdendo a consciência. É necessário que o nosso corpo seja assim, um corpo denso, pesado, complicado, difícil de se locomover, que envelhece mais rápido do que a gente gostaria que fosse. Porque eu preciso de um corpo desse jeito para garantir o esquecimento do passado. Senão não dá para esquecer. É esse mecanismo de conexão do espírito com o corpo, esse fascinante fenômeno biológico, que muitas vezes a gente tem até dificuldade de entender como é que isso acontece. Porque se a gente for pensar bem, é só uma célula, né? É só um óvulo fecundado por um espermatozoide. E aquela célula vai se multiplicar e vai dar origem a um corpo inteiro, que tem dedo, braço, perna, boca, olho, ouvido. Tem tudo. E a grande pergunta é, como é que se desenvolveu desse jeito? E cada célula foi se desenvolvendo, criando um órgão diferente. Aí uma vez disse, olha, o pulmão sou eu sou pulmão, beleza, sou pulmão. Aí o outro, não, eu vou ser o coração, ok, beleza. E tem um outro com uma prancheta na mão, só anotando, ok, coração já tem. Quem vai ser fígado, hein? Ah, fígado, ok, beleza. Fígado é você. E aí o organismo vai se diferenciando e vai formando. A gente fica fascinado de ver como é que pode todo esse processo biológico acontecer nas nossas vidas.
É porque existe por trás disso um espírito conectado a esse zigoto, orientando o mecanismo da reprodução celular, de maneira que gera os corpos que a gente habita, que são esses que a gente tem, que a gente vê no espelho. Se por algum motivo a fecundação acontece, mas nenhum espírito se assenhora desse material genético para orientar a reprodução celular, vai acontecer o quê? A reprodução vai acontecendo sem ter ninguém que oriente. Ela vai acontecendo assim. Vai se multiplicando e não tem o orientador, o chamado modelo organizador biológico, para estruturar o corpo físico que está sendo formado. Quando um fenômeno de fecundação acontece e nós não temos conectado a esse material genético um espírito que vai comandar esse processo da embriogênese para a formação do nosso corpo, as células vão se reproduzir sem nenhum tipo de orientação maior. E elas vão dar origem a um fenômeno que a biologia conhece com o nome de mola hidatiforme. Hidatiforme com H. O que é mola hidatiforme? Não é uma mola. Chama mola, mas não é mola. É uma massa de carne sem nenhuma definição de nenhum órgão. É um bolo de carne que diferencia. Tem mola que é mais plana, tem mola que é mais densa, algumas aparece assim uma pele, tem outras, é bem feio. Outras têm alguns cabelos, mas não forma nada, não tem uma orientação. A vida é só um monte de células assim, sem nenhuma... Hoje é muito difícil uma mulher dar à luz a uma mola hidatiforme, porque quando o médico na ultrassom passa e vê que não tem coração, não tem a formação da coluna vertebral, não tem estrutura de corpo, diz, olha, a gente vai precisar tirar a criança, vai ter que interromper a gravidez, porque não se formou a criança, tá? É uma mola hidatiforme, então é uma fecundação que não houve concepção, não há um espírito associado ao mecanismo do processo de formação. Mas isso é um fenômeno particular da biologia. Via de regra, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a fecundação, o espírito vai se assentar nesse material genético ali no momento da fecundação, quando ocorre a fusão do espermatozoide com o óvulo, ela se conecta e vai orientando progressivamente o processo de divisão celular até a formação do novo corpo. E é nesse mecanismo de formação do novo corpo que o espírito, na medida em que ele vai orientando a reprodução celular e desenvolvendo os órgãos que o corpo tem, ele vai progressivamente adormecendo. Vai perdendo a memória progressivamente, vai perdendo a lucidez e vai fazendo com que, de repente, quando chegue o momento do parto, a criança que nasce não lembra mais quem foi. Não sabe mais o nome que teve, não sabe andar, não sabe falar, não sabe se expressar, tem que ensinar tudo de novo. Segurar o pescocinho aí com 3 meses, começar a sentar com 6 para 7 meses, começar a engatinhar, para começar a andar com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses por ali, começar a andar, começar a falar, e reaprender tudo de novo. Mas para que isso, meu Deus? Porque eu preciso saber o que se passa na profundeza do meu ser. Então, a gente renasce exatamente para ter a possibilidade de demonstrar para nós mesmos e para a lei que nós conseguimos vencer os nossos problemas. Para dizer assim, olha, eu consegui vencer, lembra que eu tinha um problema de vício? Agora eu vou vencer esse vício. Lembra que eu tinha uma dificuldade com uma pessoa? Eu vou mostrar que eu venci essa dificuldade. Então, por conta dessa necessidade, a gente precisa passar pelo esquecimento do passado, senão não faz sentido. Só tem sentido a encarnação se tiver o esquecimento. E há algumas pessoas que dizem assim,
eu até que ia acreditar nesse negócio de reencarnação. Eu até que... Mas se eu lembrasse. Como eu não lembro, então eu não vou acreditar. Pois é. Mas se fosse para lembrar, era melhor não vir. Fica lá, né? Se for para vir lembrando, fica. Porque o objetivo de vir não é vir, o objetivo de vir é esquecer. Porque eu posso evoluir lá, mas eu venho para cá e promovo um mecanismo de esquecimento para que eu consiga fazer a minha mudança. E alguns de nós dizem assim: ah, mas se esquece, não vale a pena, porque esqueceu, acabou. Aí esquece, não adianta de nada. Pois é, mas a gente não esquece tudo. A gente esquece parcialmente o passado. Quem tem filhos sabe o que eu estou dizendo. Porque você tem os meninos, você cria os meninos, cada um é de um jeito. E você dá aquela educação e esse vai para cá, esse outro vai para cá, aí esse outro vai para cá, aí um vai para cá. Então, assim, é aquela dificuldade que muitas vezes a gente tem de perceber que, às vezes, uma orientação educacional que você oferece em casa não faz sentido no ouvido de alguns filhos, enquanto para outros fazem. Então, o que está acontecendo? Cada um de nós traz pendores, traz tendências das outras existências, gostos por determinadas coisas. Tem gente que gosta de arte, tem gente que gosta de matemática, tem gente que gosta de português, tem gente que gosta de história, não é, minha filha? E tem gente que não gosta de nada, né? Também. Ou seja, cada um de nós tem um gosto diferente. Às vezes, a gente tem facilidade para determinadas ciências. E, às vezes, a gente não tem. Meu Deus, de onde vem isso? Por que eu tenho tanta facilidade para aprender idiomas? O que acontece? Então, nos conta a doutrina espírita que certas facilidades que a gente tem de aprendizado de determinadas áreas do conhecimento é porque a gente já teve uma caminhada nessa direção. Então, quando você retoma esses saberes, muito mais rapidamente você, não, já entendi, não, isso aqui é por causa disso, não, isso aqui é por causa daquilo, e rapidamente as coisas se encaixam na sua cabeça e você mais rapidamente aprende, enquanto outros de nós temos uma dificuldade maior. A mesma coisa acontece no campo moral, porque alguns de nós, quando somos crianças, os pais orientam e a gente entende e segue aquele caminho. Mas tem uma galera que é tão difícil. Meu filho, por aí não, mas é por onde eu gosto, mamãe. E você orienta, mas o interesse da criatura é ir naquela direção que não é a que é mais indicada. Então, o objetivo da encarnação é exatamente para que a gente consiga fazer um raio-x da alma para dizer se a gente conseguiu mudar ou não conseguiu mudar. Que pode acontecer, sim, da pessoa renascer e conseguir realmente mostrar aquilo que ela tinha dito que mudou. Olha, eu mudei nessa parte e realmente ela mudou. Eu me transformei nessa parte e realmente ela se transformou. Mas muitos de nós nos surpreendemos, porque a gente acha que venceu uma determinada imperfeição e quando encarna descobre que não. Porque quando a gente encarna, não é mais o que eu penso que eu sou, é o que eu sou, é o que eu sou. Não é mais o que eu penso que eu sou. Porque lá no mundo espiritual é muito fácil dizer assim, não, eu nem sinto mais isso. Isso aí para mim está vencido. Não está vencido, a gente pensa que está. Quando encarna e que vem o esquecimento, é que o indivíduo, então, experimenta um processo de confrontação do seu eu profundo com aquilo que a vida está pedindo. Exatamente por esta razão, quando a gente vai reencarnar, antes do processo de vinculação do espírito com o corpo, que a doutrina espírita chama de processo reencarnatório. O que é processo reencarnatório? É o que acontece
desde as primeiras conexões do espírito com o corpo, ali na fecundação, até a conclusão do processo reencarnatório. Isso chama-se processo. E existe uma fase que acontece antes do processo, que é o planejamento reencarnatório. O planejamento é o planejamento, e o processo já é o processo. Entendeu? Diferença? Pois é. O planejamento reencarnatório é o desenho daquilo que vai nos acontecer. É a programação daquilo que nos é mais conveniente de se dar. São as situações que a gente pode dizer que são as mais esperadas. Eu vou reencarnar, tem que ter um plano, porque eu não vou assim... Não, vai lá e depois a gente vê o que a gente faz. Não, existe um planejamento antes do nosso renascimento. Se a gente for observar a literatura espírita, a gente vai conseguir... Vem cá, minha filha. Você vem cá. A gente vai descobrir... Fica aqui desse lado de cá. Desse lado daqui. Mostra 6 dedos para mim. A gente vai descobrir que existem 6 tipos de planejamento reencarnatório. 6 tipos. Tá bom? Para não cansar. Mostra o primeiro. Primeiro tipo de planejamento que a gente encontra na literatura espírita é o planejamento das almas recém-saídas da infância espiritual. Qual seria esse caso? Espíritos que vêm de uma caminhada ainda pela saída do... Fica aqui. Saída do espírito da área da chamada animalidade e o início das encarnações como ser humano. Então, nesse primeiro caso, os espíritos não têm ainda muitas experiências, não tiveram muitas existências, não têm karma, eles não têm responsabilidades maiores, eles não têm grandes culpas. Que culpa que ele pode ter se ele está saindo da infância espiritual? Espíritos nessa condição, eles encarnam sem um planejamento muito rígido do que vai acontecer com eles, até porque não tem por que ter rigidez. Então, eles encarnam um grupo. Ó, essa comunidade aqui vai encarnar aqui, perto desse rio, a roça vai ser aqui, vai pescar ali, vai caçar aqui. E a gente vai permitir com que eles se encontrem e eles vão se relacionar, eles vão casar, vão ter filhos, e a gente administra o grupo. Vocês estão entendendo? Administra o grupo. Porque não existe um vínculo assim, não, você tem que casar com aquela. Por que não pode ser com a outra? Não, quer casar com a outra, casa com a outra, não tem problema. Então, eles estão numa fase em que é muito mais frouxo o planejamento, porque não possuem ainda uma grande trajetória espiritual. O segundo grupo, o segundo tipo de espíritos que a gente tem, são espíritos que eles são já de uma outra condição espiritual. Eles não são espíritos iniciantes, não são espíritos já têm karma, já têm história, mas não são almas comprometidas. Não são espíritos problemáticos, são assim almas que têm acertos, têm erros, mas são ainda almas que possuem muita coisa para aprender, muita coisa para avançar. Eles são almas mais simples, pessoas mais singelas, sem grandes expressões de avanço espiritual, mas já não são como o primeiro grupo, já é um grupo já mais avançado. Esses espíritos, eles podem ter uma programação espiritual feita antes do nascimento dos pais, do tipo, os pais vão casar, vocês vão casar e ela vai reencarnar por vocês, está resolvido. Antes dos pais renascerem, ela é programada. Mas pode acontecer, e a obra de André Luiz nos relata isso, situações em que a reencarnação dessas entidades pode se dar depois dos pais casados. O casal já está casado. Precisa reencarnar um determinado espírito. O que eu faço? Vamos procurar o casal para que a gente ofereça essa criança para eles. Então,
desdobra-se o casal durante a noite, mostra-se a criança que vai renascer e apresenta-se a possibilidade de que aquele menino, aquela menina, renasça naquela família. Estou confundindo vocês com o que eu estou falando? Então, são espíritos que eles não têm grandes vínculos com os pais, não tem. Mas não é aquela condição primeira inicial. Já tem uma caminhada, mas ele não tem grandes histórias que justifiquem nascer exatamente desse pai, exatamente daquela mãe, mas ele já tem uma história construída. Então, diz assim, precisamos fazer com que ele renasça num lar com determinada experiência. Onde é que a gente vai encontrar um lar assim? Ali tem um lar assim. Aí você leva para aquela condição de experiência, para aquela prova que aquela família passa, sem que necessariamente você obrigatoriamente conheça os pais. Mas existe essa possibilidade. Nós encontramos isso também no livro Memórias de um Suicida, quem já leu lembra. Duas entidades, lembra, minha filha? Que uma moça brasileira e um casal da ilha de São Joaquim é desdobrado durante a noite para que lhes sejam oferecidos filhos que vão renascer a partir da moça brasileira e do casal português lá da ilha de São Joaquim. Muito bem. É uma circunstância que pode ter. Inclusive, o livro Memórias de um Suicida conta uma coisa interessante para nós. Ele diz que filhos ingratos podem, eu não disse que vai, eu disse que pode. Pode é pode, não é deve, pode. Filhos ingratos podem renascer em famílias de pais que lhes sejam estranhos. É claro que eu falo. Então, eu sou um filho ingrato. Aí eu vou renascer, eu perco a concessão de nascer na família de meu pai e minha mãe, porque sou ingrato. E aí eu renasço num outro lar que tem menos aderência com a minhas histórias, com o meu amor. Então pode acontecer disso se dar e a gente renascer num lar estranho. É uma circunstância, não estou dizendo que é obrigatório, mas pode acontecer. E nessa hora, a obra diz, os espíritos suicidas, por terem sido também indiferentes à dor dos pais, podem passar por essa circunstância também. Não estou dizendo que vai acontecer, porque às vezes a gente tem um filho que é suicida, mas ele renasce pertinho da gente de novo. E mesmo que ele renasça num outro lar, tudo faz parte de um processo terapêutico. Depois ele vem numa nova existência pertinho da gente, porque o nosso vínculo é com ele, o amor é nosso, ele vai lá fazendo parte da terapia, depois ele volta para compor a nossa família novamente. Cadê? Terceiro tipo. O terceiro tipo. O terceiro tipo é o tipo do pessoal... Não me olhe com essa cara. Terceiro tipo é o tipo daqueles que fizeram muita bobagem. Muita bobagem. Eu não preciso dizer que a história da humanidade está cheia de loucura, né? Guerra, violência, escravização, egoísmo, intolerância religiosa, fogueira, guilhotina, tirania, violência sexual de todas as formas. A gente escapar de todas essas tem que ser muito bom, porque pelo menos numa dessas a gente tropeçou, né? Tomara que só numa. Então, esse terceiro tipo é o tipo daqueles que se comprometeram cometendo equívocos, fazendo uma série de erros, que é diferente do primeiro. Que o primeiro tipo, coitadinho, está começando. O segundo tipo, eles podem até ter alguns erros, mas eles não são assim tão complicados. O terceiro já é complicado, já fez muita bobagem. Então, essas entidades, quando elas renascem dentro de uma condição que o planejamento espiritual delas não dá a elas muita liberdade. Eu queria tanto, mas eu queria tanto, meu Deus,
renascer no Brasil. Ai, vai. Aí já fica pensando, meu Deus, Angra, Cabo Frio, né? Ai, meu Deus. Eu nasci no Nordeste, de frente, eu quero ter uma casa na praia. Aí o cara vai para Porto Velho, lá na fronteira com a Bolívia. Então, espíritos muito comprometidos, eles não têm muita possibilidade de escolha. Os mentores, de certa forma, é que dizem para ele, não, eu sei que você quer, mas infelizmente não vai dar para atender. Você vai nascer feio mesmo. Não pode ser um pouco, não. Você fez muita bobagem, vai ser feinho mesmo, feinho mesmo. Então, assim, os mentores, eles desenham as nossas vidas com determinadas características, porque eu preciso disso para que eu não me comprometa novamente, para que eu não tropece nas mesmas pedras. Então, esse terceiro grupo das almas comprometidas, o processo reencarnatório deles é bem complicado, porque o planejamento é um planejamento que analisa e diz, não, você não pode ter isso. Você vai ter que ter essa outra possibilidade para que você consiga se corrigir. Se eu der para você o que você está querendo, meu filho, você vai fazer as mesmas coisas de novo. Não, mas eu mudei. Tá, mas vai feio do mesmo jeito. Então, o terceiro tipo é aquele em que o processo reencarnatório, não estou mais falando de planejamento, falando do processo, ele ocorre assim. Você tem comprometimento em que área do corpo? Ah, eu tenho comprometimento na área do meu pulmão. Então, vai nascer com o pulmão problemático. Ah, eu tenho problema na área, sei lá, do coração. Vai nascer com problema no coração. Ou seja, as mazelas da encarnação anterior, elas alcançam o corpo na encarnação seguinte. Por que motivo? Porque o espírito, ele traz culpas do passado. Quando ele tenta compor um novo corpo, ele compõe o novo corpo com as doenças que ele tinha. Estou confundindo vocês? Vou melhorar. Quando você foi fazer aquele bolo hoje, você botou numa forma redonda. Com que forma que o bolo saiu? Redonda, claro. Se a forma é redonda, o bolo não tem como eu botar numa forma quadrada, o bolo sair redondo e vice-versa. O bolo segue a forma da forma, tá certo? Agora imagine que essa forma redonda caiu lá do armário no chão e amassou, e ela ficou torta. Quando você fizer o bolo, como é que vai ficar? Torto. É isso que é o perispírito. O perispírito é a forma do corpo. Quando o perispírito tem alguma mazela no estômago, no pulmão, no rim, no coração, em função do que fizemos no passado, a tendência é que essa mazela alcance o corpo e a gente pode nascer com alguma doença no corpo físico em função das histórias que eu trago no meu perispírito. Então vejam como que a gente vai trazendo para o corpo físico as experiências do passado, produzindo assim um conjunto de sofrimentos para todos nós que a gente nem precisava passar. Até porque Jesus já falava isso há muito tempo, quando dizia, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Ensinava o amor e a gente disse, não, mas eu não quero fazer. Então a gente não quer fazer, aí sofre a consequência. Por isso que ele é mestre, porque ele diz, olha, o que é? Jesus é modelo e guia. Por que ele é modelo? Porque ele é a referência. E por que ele é guia? Porque o guia é o guia, né? O guia é quem vai na frente dizendo por onde anda. E o guia só é guia porque ele já esteve ali antes. Ele sabe o caminho. Não, não vai por aí não. Esse caminho aqui é melhor. Venha por aqui, meu filho, que por aqui você vai ser mais feliz. Isso é um guia. Então Jesus é modelo e é guia porque ele indica o caminho. E ele diz, olha, o caminho é amar as pessoas. Ah, mas eu não quero amar. Então, tudo bem. É gosto, né? Questão, é gosto. Não quero amar, tudo bem. Você não ama, mas você arca
com as consequências do desamor. Então, cadê? Esse terceiro tipo é marcado por uma série de possibilidades de doenças, de mutilações, de fragilidades que o corpo tem. Gostando de feijoada, mas não posso comer, só de eu olhar já passo mal. Então, pode ser uma questão ligada a esse terceiro tipo. 4. Bom, esse aqui, o primeirinho, eram as almas iniciantes, não tinha um problema. Esse daqui eram as almas que não eram tão iniciantes, mas que já tinham uma caminhada, já podia ter uma programação um pouquinho mais amarradinha, mas estava bom. Esses já são complicados. Esses são ruins, são maus. São maus. Aí tem o quarto tipo. Ora, se esse terceiro são os maus, o quarto é os péssimos. Vamos orar a Deus, ver se aparece algum. Mostra o quarto. O quarto tipo são os altamente comprometidos com a lei de causa e efeito. Eles são tão comprometidos, mas tão comprometidos que eles nem decidem sobre a encarnação deles. Eles vêm dormindo. Chamamos isso na literatura espírita de reencarnação compulsória. Na reencarnação compulsória, a criatura não escolhe. Eu quero, não tem escolha, porque ele nem sabe o que está acontecendo. São espíritos de um grau de perturbação tão grande que os espíritos trazem para a encarnação sem até mesmo que eles saibam o que está acontecendo. Aí vocês vão me perguntar, então para que serve? Se ele nem está entendendo o que está acontecendo. Porque é uma forma de, com o esquecimento do passado, fazer com que ele esqueça o que ele fez. Fazer com que ele esqueça o que ele fez aos outros, o que os outros fizeram para ele, e aí fazer com que ele se desconecte do passado, fazer com que ele se desconecte dos seus inimigos espirituais. É uma espécie de imersão do espírito no corpo para que ele saia do processo de perturbação que ele está. E esse mecanismo da encarnação compulsória, ele é bem doloroso, porque as entidades que renascem nessa condição trazem graves comprometimentos físicos e até mentais. Para reencarnar dentro dessa condição, precisa ter um avalista, porque o espírito sozinho não dá conta. Então alguém diz assim, eu vou levar. Eu vou levar. Então você tem um espírito de escola, um espírito de uma certa evolução, que diz assim, eu vou cuidar dele. Pode preparar que eu vou ser mãe, eu vou ser pai dele, eu vou cuidar. E aí ele renasce dentro da família e a família vai cuidar dele, promovendo com isso o progresso dessa entidade. Às vezes a encarnação nem é longa, às vezes passa pouco tempo, desencarna, aí encarna de novo em outro lugar. Ele vai usando o corpo como uma espécie de mata-borrão, ou seja, vai uma esponja que vai puxando as imperfeições e ele vai limpando a cada tentativa. Chama-se encarnação compulsória. Quinto. Olha, os 4 dedos da mão aqui são até parecidos, né? Mas o quinto dedo é bem diferente. Porque o quinto tipo, ele é diferente dos outros 4. O quinto tipo é onde nós estamos. Não é bom? Não, é bom sim. É bom, é bom. O que é o quinto tipo? O quinto tipo são também as almas que erraram. Verdade, errou. Mas tem uma série de conquistas, já tem uma série de virtudes, não tem só defeito. Porque essa galera de trás aqui, esse terceiro e esse quarto, eles são muito problemáticos, eles têm pouca conquista no bem, eles têm mais história no mal. Esse também tem história no mal, mas ele já tem conquista no bem. Então ele gostava muito de degolar as pessoas, matava a pessoa tudo degolado.
mas ele era um pregador intolerante. Sabe aquelas pessoas que são pregador religioso, mas é intolerante? E diz, você não pensa como eu, pode degolar ele. Aí pá, degola a pessoa. Então, ele tem compromisso, mas ele tem uma vantagem, porque ele é um bom pregador. Como ele produziu muita degola e muita gente, ele traz a área da garganta no mundo espiritual toda a problemática. Se ele for reencarnar, vai nascer gago, vai nascer mudo, vai nascer com algum comprometimento. Aí os espíritos dizem, mas ele é um bom professor, hein? Por que a gente não faz ele nascer com a garganta boa? Mas a garganta dele não tem como. Olha o perispírito, na hora que esse perispírito encostar no corpo, vai estragar, não tem professor desse jeito. Mas ele pode. Mas como? Aí é que entra o quinto tipo. Os mentores interferem, impedindo com que as perturbações do corpo espiritual alcancem o corpo físico. Então, alma doente, corpo sadio. Deu para entender? Os espíritos, como se colocasse assim a mãozinha, e impede com que as energias negativas do espírito alcançassem as células, provocando alterações nelas. Então, os corpos nascem saudáveis, mas o espírito continua doente. A alma é doente, mas o corpo é saudável. Mas por que o corpo é saudável? Porque ele tem a possibilidade de fazer alguma coisa em favor da sociedade. Quem trabalha em alguma atividade que interage com pessoas tem grande chance de estar nessa condição. Eu sou servidor público. Eu sou professor. Eu só trabalho na casa espírita. Quem interage com gente recebe o banho da misericórdia. É uma justiça com misericórdia. Porque esse indivíduo, ele é passível de ser olhado de uma outra forma, de tal maneira que a lei de causa e efeito, quando o alcança, diz, não, mas não precisa ser assim. Ele pode vir melhorzinho. Pode vir melhorzinho. Vamos melhorar. Vamos melhorar ele. E aí o indivíduo renasce numa condição física melhor do que ele, em princípio, mereceria. Quem trabalha aqui em reunião mediúnica já deve ter visto uma frase do tipo, mas é um absurdo ele estar saudável. Ele tinha que estar todo torto. Por que ele está assim? Ele não tinha que ter mão, ele não tinha que ter olho, ele não tinha que ter perna. Como é que ele é saudável? Porque ele sabe o que, de repente, aquela criatura fez no verão passado, e ele está indignado com o fato de que o corpo físico não corresponde ao que ele tem em termos espirituais. E por que ele está melhor? Porque ele tem a possibilidade de fazer o bem. Então, ele é médico, deveria vir com a mão toda trêmula, problema na mão. Não, mas ele vai ser cirurgião. Então, tem que ter a mãozinha bem firmezinha para poder costurar o tecido, bem legal. Aí, ele vem com uma condição de equilíbrio, no sentido do tremor nas mãos, bem tranquila. Ele vem com uma capacidade física, orgânica, forte, vigorosa, para que ele consiga fazer o trabalho que ele tem para fazer. Então, a depender da possibilidade, esse espírito vem com várias vantagens nesse sentido. Tá aí, cadê a justiça? Porque só apareceu só a misericórdia aqui. A justiça vai ficar onde aí? Onde fica a justiça? A justiça fica no seguinte ponto. Esse corpo melhor é uma espécie de vale, né, que foi dado. Vou te dar um vale. Então, dá um vale para a pessoa. Toma, vou te dar um corpo melhor, vai lá e faz o serviço que tem que ser feito. Esse serviço não significa dizer que a pessoa tem que vir para a casa espírita. Não. Pode ser na minha profissão, no meu trabalho, na minha sociedade, numa outra religião que eu atue. Não, eu sou escritor, eu sou professor, eu sou médico, eu sou enfermeiro, técnico de enfermagem, sei lá, eu tenho uma atividade qualquer na área da saúde, ou na área da educação, na área da assistência social.
Então, eu tenho muitas possibilidades de fazer muita coisa. E eu não estou me referindo só a essas profissões. As demais profissões também. Psicólogo, uma pessoa que tem uma atividade qualquer que lida com gente, nossa, ela pode fazer muita coisa. E todo mundo aqui lida com gente no seu trabalho. Então, a gente acaba tendo uma grande chance de poder exercer isso. Às vezes, a pessoa fica numa recepção de órgão público. Já viu aquele pessoal que fica sentado na recepção? Aí a população chega e diz assim, por favor, o recurso humano é aonde? Terceira porta aqui do lado esquerdo. Muito obrigado. Aí chega outro. RH é onde? Terceira porta do lado esquerdo aqui. Aí vem outro. O RH é onde? Terceira porta do lado esquerdo aqui. Terceira porta. Aí vem o quarto. Terceira porta do lado esquerdo. Porque para ele vai passar o dia inteiro usando aqui. Imagina, 30 anos, 35 anos. Terceira porta do lado esquerdo. A pessoa não aguenta mais. Mas para cada pessoa que vai, é uma informação nova. Então, você tem que ter a compreensão de que quem está perguntando realmente não sabe, é a primeira vez que vai saber. Aí tem que ter aquela habilidade. Então, olha quanta coisa maravilhosa a gente pode fazer de posse de uma atividade qualquer que a gente desenvolva e que interage com o público. Então, se eu souber aproveitar isso, e depois de 35 anos, já com meu cabelinho branquinho, a pessoa chega, onde é o RH? Ô, meu amor, é aqui, ó. Na terceira, a mãozinha está tremendo. Mãos ali, ó. Terceira porta do lado esquerdo, meu bem. Você está precisando de alguma coisa? Olha, esse conseguiu fazer um aproveitamento legal. Então, como ele mudou a maneira de funcionar, ele alterou espiritualmente suas disposições. Então, as doenças do corpo não tenderão a alcançar, as doenças do espírito não tenderão a alcançar o corpo. Mas, se ao contrário, o indivíduo já começa irritado, meu Deus, segunda-feira, que ódio! Então, a pessoa vai para o trabalho dentro de uma perspectiva péssima. Então, aquele corpo que, digamos assim, estava meio que blindado para não receber as influências do espírito, ele vai adoecer. Porque a matriz é doente, é só a sombra, que é o corpo, que está saudável. Mas o espírito é doente. E um espírito doente, com ódio, com mágoa, com raiva, tenho ódio, tenho raiva, isso vai, evidentemente, atacando o corpo. Saudável como ele for, o bichinho, quando chega mais tarde, ele já está bem doente. Porque nós, ao invés de promovermos a mudança das nossas vidas, nós permanecemos do mesmo jeito que a gente era. Por isso que esse quinto tipo, ele é diferente, porque ele recebe um banho de misericórdia que os demais não recebem. Mas todos os 5 que estão aqui estão envolvidos com conflitos, alguns em prova e os outros em processos de expiação. Mas tem um sexto tipo. O sexto. Vamos descansar essa mão. O sexto está do outro lado da história. São os espíritos bons. São os espíritos que já são, por excelência, tendentes ao bem. Eles não precisam ser almas assim tão evoluídas, porque na Terra não tem assim tanta gente. Mas eles são propensos ao bem. Eles já são voltados ao bem. E como eles são voltados ao bem, eles têm uma maneira de ver a vida muito diferente. Tem muita gente que diz assim, eu sou louco para evoluir, porque a gente sabe, né, que na medida que a gente evolui, pode escolher o corpo que quiser, sabe disso, né? Quanto mais evoluído a gente é, mais a gente pode escolher o corpo que quer. Se eu cumprir o meu planejamento direitinho, é chamado de completista, aí pode escolher o corpo que quer. Então, vou contar para vocês o que aconteceu comigo quando eu fui reencarnar. Quando eu fui reencarnar,
tinha um monte de modelo assim, sabe? Para escolher. Aí eu vi um lá, bonitão. Aí eu disse, eu queria esse aqui, ó. Esse bonitão aqui eu vou querer, esse daqui tá bom. Aí o mentor olhou e disse, olha, ele já está reservado para uma pessoa aqui. Você não dá para apagar o nome dele, botar meu nome, é isso? Não, está aqui reservado, chama Reinaldo Janequim. Eu digo, não, mas eu queria esse. Olha, eu posso ver o que dá para aproveitar dele em você. Eu digo, não, o que puder aproveitar, aproveita, tá bom. Se não puder ser 100%, quantos por cento puder, tá valendo. Nós acertamos, eu reencarnei. Gente, quando eu olhei no espelho, aí fiquei muito bravo. E eu perguntei para o meu mentor, escuta, mas você não fez um acordo comigo que eu ia renascer parecido com o Janequim e tal? Foi. Por que você não cumpriu isso? Eu cumpri. Não tem nada que disse, olha, só deu para aproveitar a data do aniversário. Foi só o que eu consegui aproveitar. Então, foi a única coisa que eu consegui desse planejamento. Mas os mentores, os espíritos de condição evoluída maior, eles podem escolher o corpo que quiserem. E a gente, às vezes, pensa, meu Deus, eu quero evoluir, quero vir igual o Brad Pitt, igual a Angelina Jolie, quero humilhar o meu vizinho e tal. Oi? Pois é. Aí, quando evolui, descobre que não vale a pena. Aí você vai ver os espíritos que são mais evoluídos trazendo corpos que não são tão belos e com doenças. Aí você diz, tirando de nós aquela ilusão de dizer a pessoa é doente, ixi, então a pessoa tem problema, é devedor. Nem sempre. Irmã Dulce era desse tamanhinho. Só tinha um pulmão. Almoçava uma pera. Dormia numa poltrona. E o grande sonho dela era poder dormir numa cama assim na horizontal, mas por conta do pulmão, faltava ar, não podia. Vá você almoçar uma pera para ver todo dia o que dá. Não tinha um pulmão. Chico Xavier. Feio. Feio. É feio. É feio. Um olho não funcionava. O outro era ruim. Então, veja. Por quê? Para mostrar que mesmo com limitações, a gente pode fazer muita coisa. Porque senão a gente fica muito viciado a achar que não, eu tenho que ser tudo maravilhoso na minha vida para que eu consiga fazer. Isso é uma grande ilusão. A grande convocação que a vida... Agora você pode sentar. A grande convocação que a vida nos faz é para que a gente esteja atento para esse processo de mudança que o planejamento espiritual nos oferece. Para que a gente promova a mudança em nós. Para que a gente não passe a existência sem realizar a mudança que precisa fazer. Muitos de nós, infelizmente, temos uma tendência de dizer assim, eu sou assim mesmo e eu não vou mudar. O pessoal chama de síndrome de Gabriela, né? E isso não cabe numa pessoa que é espírita, gente. Isso não cabe, não cabe. Nós estamos aqui só para uma coisa, mudar. Mudar. E eu vou dizer uma coisa para vocês que pode parecer óbvia, mas não é. Só existe uma maneira de mudar. Mudando. Só que a gente quer mudar sem mudar, não tem como. E para mudar, você tem que deixar de fazer aquilo que hoje você ainda gosta, mas que sabe que não é bom, para fazer aquilo que você ainda não gosta, mas sabe que é bom. E isso é que vai ser o nosso processo de mudança. E não pensemos nós, é uma ilusão nós acharmos, que a nossa convocação para o trabalho de mudança na Terra é uma tarefa dentro da casa espírita, carregando uma casa espírita nas costas. Não precisa. Alguns sim, outros não. A maioria não. Não precisa ser espírita
Não, porque o bem está em toda parte. O bem está em todas as religiões e fora delas também. Nas atividades profissionais que a gente desenvolve. Imagina um técnico de enfermagem que vai colocar o soro numa pessoa sem paciência. Para ele é a 15ª pessoa que ele vai pegar a veia. Já está sem paciência, já passou vendo veia o dia inteiro, já não aguenta mais amarrar aquele scalp. Já vai passando o álcool. Vamos embora, que eu tenho que aplicar o soro no outro. Mas para aquela pessoa é uma pessoa. Então, são pequeninas coisas, não são coisas grandes. É na atividade profissional, nas coisas simples do colega de trabalho, na capacidade da gente repartir a nossa história com alguém, sermos mais fraternos, sermos mais educados. E, fundamentalmente, dentro do nosso lar. Não existe lugar mais importante para nós do que a nossa própria família. Não existe. Essa ideia de que a gente tem que fazer uma mudança espiritual indo para o mundo lá fora não condiz com o que está escrito na mensagem espírita. Não condiz. Observemos Alcione, do livro Renúncia, já viram? Quantas creches ela fez? Nenhuma. Quantos asilos ela construiu? Nenhum. Do que se ocupou Alcione? Da família. Cuidou da mãe, cuidou do pai, cuidou daquela madrasta terrível que ela tinha, cuidou da irmã, cuidou de todo mundo. Quando todo mundo morreu, não tinha mais ninguém. Agora eu vou para o convento. Mas ela não é... Ela cuidou do Frei Damiano, mas ela não é um espírito para fazer um trabalho, meu Deus, não é. Não é. O trabalho é silencioso. Observe o personagem Lívia, do livro Há 2000 anos. Aonde foi que ela serviu? Em casa. Em casa. Célia, dos 50 anos depois, serviu aonde? No horto, onde ela morava ali. Que era o lugar, era como se fosse o lar dela. Ali que ela viveu. Então, a gente vai perceber que os processos de transformação das nossas vidas não exigem grandes arroubos de realização em termos espirituais, como se tivéssemos que estar comprometidos com uma causa religiosa. Mas o verdadeiro trabalho é na singeleza do nosso lar, na hora que a gente vai lidar com um parente, quando você senta na mesa, quando você tem que ter paciência com alguém, quando você tem que ouvir uma pessoa que você vai conviver anos, décadas, e você ter a habilidade de conviver, é aí que está o grande trabalho. Mas eu não estou dizendo com isso que a tarefa religiosa, e mais especificamente a tarefa espírita, não tem valor. Não. É aqui que a gente vem buscar a força para o trabalho lá de casa. Porque se eu me afastar e ficar uma brasa sozinha, a tendência é que essa brasa apague. Então a brasa vem, se aquece e vai para casa. Mas o verdadeiro trabalho que a gente tem para fazer é dentro de casa. Não nos iludamos. Não existe lugar mais extraordinário para provar as nossas transformações, senão o nosso próprio lar. Pensemos nisso. Reflitamos sobre todas essas questões e vejamos nós o quanto a doutrina espírita é poderosa em nos informar isso enquanto ainda estamos a caminho na Terra, para a gente poder refazer a nossa relação familiar, poder ser mais fraterno em casa, poder rever determinadas condutas e nos reorganizarmos emocionalmente diante dos outros. Esse é o grande despertar que a doutrina espírita nos traz, porque o objetivo do planejamento espiritual é uma coisa só: a mudança. A gente está aqui para mudar. Então, façamos esforços para sermos diferentes do que nós éramos e sermos diferentes para amanhã, sem grandes arroubos, mas nas ações pequeninas, promovendo mudanças profundas dentro de nós. Só para terminar a minha fala,
eu quero deixar uma frase da Cabala judaica. Não é espiritismo, é da Cabala. A Cabala diz assim: as grandes almas não são reconhecidas por fazerem grandes obras. As grandes almas são reconhecidas por colocarem grandeza nas pequeninas coisas que fazem. Reflitamos sobre isso e que Deus abençoe as nossas vidas. Muito obrigado. E chegamos à conclusão desta reflexão profunda. Você agora sabe que há mais do que os olhos veem, que sua existência está inscrita num plano maior e que a mudança não é opcional, mas necessária. O verdadeiro propósito da encarnação não é apenas sobreviver a mais um ciclo, mas mudar, ser diferente do que fomos, ser maior do que somos. Talvez você tenha sentido que isso é urgente, que precisa acordar para esse plano, que chegou o momento de colaborar com ele. Agora eu te convido, assume essa mudança. Não espere mais. Comece com as pequenas atitudes: perdoar, amar, reconquistar quem você perdeu, levantar-se onde você caiu. Porque o grande plano se constrói no cotidiano do lar, no trabalho humilde, na convivência, no ser diferente quando ninguém está olhando. Se essa mensagem ficou no seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários o que ficou em você. Inscreva-se e siga com a gente nessa jornada. E acima de tudo, desperte para o plano que foi traçado para você e atue. Paz, luz e que a transformação seja real.